Bom, dando continuidade, agora a gente vai para o nosso quarto caso que vai ser operado pelo Dr. Ivan Teixeira, uma paciente do sexo feminino de 82 anos, com uma acuidade visual sem correção de conta-dedos a 2 metros em ambos os olhos. A biomicroscopia, ela mostra uma íris distrófica das 3 às 4 horas, com sinéquias das 4 às 6, iridosquise e uma catarata total branca. A microscopia especular, uma contagem de 2.275 células, com uma espessura de córnea de 552. No ultrassom, a retina estava aplicada. E já já a gente começa a cirurgia. Esse caso é um caso interessante, que é uma iridosquise, é uma condição relativamente rara. A gente tem em torno de 100 casos descritos na literatura, com certeza existem muito mais, mas descritos não são muitos. E é uma delaminação da íris, né? Então as camadas anteriores da íris, elas soltam da parte muscular e do epitélio posterior da íris e formam como se fosse alguns cabelinhos ali, umas estruturas flutuantes na câmara anterior. É muito relacionado com glaucoma, então os 2 dos casos aí tem algum tipo de glaucoma associado. Tem também uma associação com subluxação de cristalino e fragilidade zonular, que talvez esse caso é o que mais me preocupa, porque não é uma catarata mole, é uma catarata relativamente dura. E se ainda tiver, então, uma íris ruim com uma catarata dura e uma fragilidade zonular, aí a gente vai começar a ter complicações. Fora isso, essa íris provavelmente ela vai querer ficar vindo na caneta aí, então esse é o pulo do gato, tentar evitar da melhor forma possível na região de fragilidade dela e tentar isolar essa área para a gente conseguir fazer uma faca com certa tranquilidade. A dilatação da pupila é relativamente boa, então a minha ideia não é usar nenhum expansor, gancho, nada disso, mas só o intraoperatório que vai dizer. O que mais? Eu acho que você está certo. Acho que bloquear com viscoelástico é interessante. Talvez tenha que tirar um pouco da íris que fica flutuando na tua frente, né? Em alguns casos desses evolui com glaucoma, então tem que ficar atento com a evolução da doença, porque ela vai continuar evoluindo, né? Então é uma doença evolutiva, bilateral, e que alguns pacientes têm que ser monitorados para sempre por causa das chances de ter glaucoma. E ninguém sabe exatamente a causa disso, não tem ainda uma fisiopatologia bem definida. Tem alguns estudos histopatológicos que mostram essa delaminação, mas ninguém sabe por que exatamente isso acontece. E até a questão do glaucoma, tem gente que fala que o glaucoma gera iridosquise em alguns pacientes específicos, e tem gente que diz que é o contrário, que a iridosquise gera um glaucoma de ângulo fechado por conta desse material de íris que vai se de ângulo fechado não, né? De bloqueio camerular, né? Por conta desse material que se desprende da íris. Mas é um caso interessante. Eu particularmente nunca operei nenhum paciente parecido com isso. Acho que vai ser uma experiência divertida. Boa. Fora isso, a gente está usando equipamentos AIS. Não é um equipamento que eu tenho costume de usar, mas isso também acho que não vai ser nenhum problema. A gente vai com certeza lidar bem. Acho que a última vez que eu usei um aparelho das AIS foi no Facodei, há uns 5 anos atrás, mas foi aí o Visalis 500, que era o Visalis maior, e foi super tranquilo, era uma catarata bem dura, funcionou super bem, então acho que não teremos maiores problemas. Eu acho que o truque dessas doenças, que são associação de doenças, é tentar não deixar a catarata chegar nesse ponto também, né? Porque a gente acaba tendo dificuldade técnica e sobre dificuldade técnica, né? Então talvez um recado aí para quem está assistindo é indicar cirurgias de uma forma talvez às vezes não tão, esperar tanto para operar uma catarata, porque você vai ter uma dificuldade na resolução do problema, né? É isso, acho que é a nossa maior cruzada atual, né? É explicar para os médicos que as cataratas elas devem ser operadas mais precocemente, principalmente em paciente que já tem alguma coisa, um paciente que tem uma córnea gutata. Para os meus amigos urologistas, por exemplo, eu já peço para eles me encaminharem o paciente quando vai começar o uso de algum alfagonista, porque você evita uma flop iris depois de 10 anos que não precisaria. Sim. Muitas vezes o paciente já tem catarata, que ele começa a usar essas medicações com 70 anos. Então, eu acho que isso faz total sentido. Uma cirurgia dessa com uma catarata mole é totalmente diferente da mesma cirurgia, o mesmo olho com uma catarata dura. E exatamente nos pacientes com olho único, né? É uma questão bastante filosófica, porque fica uma questão do paciente não querer operar, o médico tentando segurar, e a hora que você chega no momento cirúrgico, o cara está praticamente cego, e você aumenta muito o risco. Então essa condição da relação entre o médico e o paciente para dizer o momento certo de operar, inclusive para pacientes que têm um olho só, eu
Eu acho que é muito importante que vocês não deixem chegar num ponto que tenha muita dificuldade para melhorar o seu resultado, pensando na córnea, pensando em complicação de ruptura de cápsula, enfim. Mas é isso aí, é a relação, é a confiança e você ter atravessar essa ponte junto com o seu paciente, né? Maravilha, Ivan. E aí, bom, é legal falar também, a gente colocou um manitol para rodar nesse paciente, então é uma lente 29,5, você vê que é uma câmera, a câmera não é rasa, mas não é ampla. Se puder, você consegue mostrar aqui só para o pessoal ver que é uma órbita que não é também, é levemente profunda, tem uma rima pequena, então tem várias coisas aí que às vezes não aparece no filme, mas que vão me dar um trabalhinho a mais. Então tudo isso a gente tem que, o Vitor falou bem, se planejar antes, olhar o que dá para fazer para melhorar a sua condição antes de começar a cirurgia. E a partir do momento que você já tem tudo pronto, aí sim já visualizou a cirurgia, você começa provavelmente tendo uma certa vantagem aí. Pronto? Então vamos lá. Então aqui acho que provavelmente o pessoal já falou, a gente está usando um microscópio Zeiss Lumera 700, que é um microscópio que eu estou acostumado a usar também. E eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um microscópio. Sim, eu vou querer um pouquinho que suba a mesa, por gentileza. É um microscópio sensacional, uma coisa que pouca gente usa e que eu acho que tá bom. Obrigado, Dinho. E eu e o Dinho somos fanáticos, é a questão da iluminação coaxial, então vocês vão ver aqui, eu acho que vai dar pra gente ter uma noção melhor quanto vai mudar. Já me achei. Então, antes da gente começar, dá só um instrumento, Aninha, qualquer um aí, um Lester, só para eu apontar aqui pro pessoal. Só pra gente... Eu vou aumentar um pouquinho a iluminação aqui também. E aí, antes de pôr a estéreo, eu quero só descrever aqui, fazer um inventário com vocês, pra vocês entenderem o que está acontecendo. Então, aqui em cima ela tem uma íris relativamente normal, mas aqui embaixo você vê como a íris está toda esfacelada, digamos assim. Até com alguns pedacinhos. Tá vendo como eles são móveis? Ó, eu não abri o olho ainda, vocês estão vendo como eles estão totalmente soltos. Isso aqui, obviamente, vai vir na ponta da minha caneta, então eu acho que faz mais sentido a gente tirar eles antes, até para facilitar minha Rex, para eu ter um pouquinho mais de visualização, do que eu ficar brigando com eles durante a cirurgia. E aí, olha que interessante, deixa eu ver se eu vou acertar o botão aqui. Qual que era mesmo? Opa, perdão. Direita, embaixo da iluminação. Aqui. Então aqui agora eu entrei na coaxial. A pupila dele não é muito grande, então a iluminação não fica com tanta qualidade. Mas eu queria tentar mostrar para vocês que ela na lâmpada de fenda a gente consegue ver um defeito de íris completo aqui de pelo menos umas 3, 4 horas. Então essa área toda aqui, bem na parte da raiz da íris, ela tem transiluminação positiva. Então isso mostra pra gente que a íris aqui é bem fragilizada. A gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. É como que eu volto aqui de novo, Dinho? Voltar para os... Então aqui só para vocês entenderem, ó, tá vendo que tem duas luzinhas lá, aqui é só o coaxial. Então são duas iluminações, uma tá vindo desse lado, outra tá vindo aqui, elas cruzam na pupila e iluminam uma área maior da retina. E aí aqui, a hora que eu coloco a iluminação direta junto, vocês estão vendo que apareceu uma luzinha a mais ali. Agora eu tô tanto coaxial como com a luz direta. O que acontece aqui então? Aqui eu perco reflexo vermelho, mas eu tenho mais iluminação direta. Nesse caso específico está melhor aqui, mas 90% das suas cataratas, o início dela, a parte da Rex e depois a parte do córtex, você vai preferir sempre usar a iluminação coaxial. Então a gente vai começar. Aninha, eu quero as duas, vamos fazer simultâneo. Que tal? Então, sou canhoto. Não sei se todos sabem. Eu sempre faço a incisão simultânea aqui. Eu faço uma biplanar ajustada aqui, uma pseudo biplanar. Eu desisti
pôr nome nas minhas incisões, ver que todas saem de um jeito muito parecido. E eu fiz triplanar por muitos anos e depois eu resolvi voltar e fazer a biplanar. Eu vou usar azul aqui por conta da iluminação, que tá, o reflexo vermelho não está muito satisfatório. É uma catarata relativamente dura. Então tudo que a gente tiver de ajuda aqui é interessante. E aí que vocês quiserem me fazer de pergunta aí, quiserem... Estão vendo como balança a íris ali? Como turbilha, só deu... Então eu já vou... Aninha, eu vou querer abrir minha tesoura de vitrectomia. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco aqui. Aqui você pode entrar com vitreófago também para fazer isso. Talvez seria até uma... E aqui, agora ficou bem bonito, né? Vocês estão vendo que tem a parte anterior da íris. Está totalmente esfacelada, mas a parte posterior, tanto do músculo dilatador como do epitélio pigmentar, ainda está íntegra. Então você tem um colarete ali embaixo, né? Você tem uma certa integridade da parte funcional da íris. É mais uma questão apenas da superfície anterior. O que é bom pra gente, né? Se fosse um defeito total da íris, é a outra caixinha. É aquela ali. Tem uma tesourinha dentro. Vou te ajudar. O Dinho falou aqui que a questão... Por que você não deixa isso daí aí, Ivan? Porque a hora que eu puxar com vácuo alto na caneta, eu posso desinserir a parte lá mais junta daquela região que está saudável. E ali tem os microvasos da íris. E é até interessante isso, tem alguns estudos de perfusão de íris nesses pacientes e a íris tem uma perfusão normal, então até descartam a questão de ser alguma alteração vascular nesses casos. Então se eu puxar ali essa região e soltar algum desses vasinhos, rasgar algum desses vasinhos, eu vou ter uma hemorragia e vai atrapalhar minha cirurgia toda. Quero. Vou pôr um pouquinho de metil na córnea aqui para facilitar. Ivan, você comenta também que uma opção para essa cirurgia, se você não quiser cortar, é botar um anel, né? O Dinho falou aqui e eu tô concordando com ele. Antes da cirurgia eu não tava tanto, mas agora eu tô concordando bastante. Eu acho que dá pra gente pôr um aliugin aqui ou qualquer anel semelhante, porque você vê que tem um estroma iriano bem normal, digamos assim, entre aspas, ali atrás. Então... Isso me dá um pouquinho mais de... É porque existe a chance de, quando começa, né, Ivan, essa pupila fechar, né? Sim, com certeza. Não, que essa pupila vai fechar durante a cirurgia, eu já tô até... E se você botando um expansor, você já resolve esse problema, né? O que você acha, Dinha? Você acha que eu ponho aqui já, então, Eu acho que assim, vale por dois motivos. Primeiro que você previne alguma coisa, qualquer surpresa. E também para as pessoas verem, né? Então vamos... A gente tem disponível? Pega um Malugin, faça favor. Vamos então seguir a recomendação do mestre aí, né? Pega um... Isso. Pega esse aí. O visco ele é bem dispersivo, então você vê que até fica meio... O pedaço demora para sair aqui. Tranquilo. Não, tranquilo. Tranquilo. E aí, assim, uma coisa interessante do Moaliugin, dá pra você colocar ele com a Rex feita, mas se você coloca antes de fazer a Rex, facilita muito. A chance de você pegar alguma coisinha... Eu já peguei a cápsula anterior, por exemplo, a Rex, e aí estraga a sua cirurgia toda. Então, por conta da órbita dela, eu tenho um pouquinho de dificuldade no ângulo de ataque aqui com a tesoura. Mas você vê que já ficou bem mais... É tão molinho que eu vou até fazer um teste. Eu vou pegar com uma pincinha. Vocês vão ver que acho que só com a pinça ela já... Ou até com a trata mesmo. Vamos fazer um teste.
Essa é da Cambria, eu acho. Não é uma microtesoura muito excepcional, é uma simplesinha, mas você viu que cortou bem. É bem acessível, assim. Aqui já tá forçando ali, vocês viram? Então eu não vou mais... Vou entrar aqui, tirar essa travezinha. Eu tenho duas coisas muito caras na minha caixa, assim, que eu acho que... Caras que eu digo que são coisas importadas ou que são... Uma é minha P3412, modelo Gustavo Malavasi da DK, que é essa aí Namura que salva a vida de diversas maneiras diferentes. E a outra é o meu Bléfaro, que enquanto a gente está montando aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo como ele é de titânio, só que ele tem um perfil bem fininho. Então, mesmo nessa paciente que tem uma órbita meio profunda, tem uma rima pequenininha, ele não me atrapalha em nada, porque o perfil dele ele não é alto, ele fica bem fácil de eu trabalhar. Vou pôr mais um pouquinho de metil. Virou quase um olho normal agora, né? O que vocês acham? Se vocês quiserem me dar um feedback... agora eu vou dar uma... Eu tenho uma coisa que eu faço diferente com o Maliugin que eu nunca vi ninguém fazendo. E aí vocês... Todo mundo coloca o Maliugin dessa forma, né? Com o bisel para cima. Eu gosto de usar o Maliugin com o bisel para baixo. Por quê? Se eu entro aqui, ó... Eu travo na incisão desse jeito. E aqui eu já entro certinho com ele lá dentro. A única coisa é que a abertura do dispositivo vai ficar no dedão por baixo, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí é aquilo que a gente vai ver se consegue achar. Normalmente, nessa primeira, ele já entra direitinho onde você quer que ele fique, mas como a íris é um pouquinho diferente... E aí vocês me falam se está focado, se está no... Porque nessa hora aqui, às vezes... O olho sai um pouquinho do lugar aqui. Eu não vou conseguir colocar todas de uma vez, mas eu ajusto depois. Dou. Beleza? Perfeito. Então agora eu vou pôr esse ganchinho desse lado aqui. E aí aqui eu vou pôr mais um pouquinho de metil e vou entrar pela acessória. Dá pra colocar direto? Dá. Ao vivo complica um pouco. Também embaixo da incisão aqui, dá mais um pouquinho de metil, eu vou... rodar um pouquinho o anel e posicionar ele melhor. Explica por que você está rodando. Só para tirar um pouquinho, o Dinho tá me perguntando por que eu tô rodando aqui, é só porque o meu ângulo de ataque aqui ficou bem ruim. E aí eu tô apoiando um pouco para pegar esse gancho de baixo. Mais um pouquinho de metil, qualquer coisa eu pego uma pincinha e vou com a pinça. Mas tem que ter tranquilidade numa cirurgia dessa, né? Não tem muito jeito. Excelente. Ainda não.
10-0 pro Anel, né? Vamos Não, lá. mas essa dificuldade para botar a última alça, todo mundo tem. Ele sempre está numa posição de difícil acesso, O né, Ivan? segredo já é fazer ali, mas como eu perdi perdi a segunda, aí eu me emocionei. Entrar pela parecentese não facilitaria um pouco, Ivan? É, Você já vai pegar ele. ele tá um pouquinho tortinho ali. E eu não tô conseguindo posicionar ele do jeito que eu gostaria. Ele tá torto, Ivan? Tá um pouquinho, tá vendo? Ele tá virado pra baixo. Quer tirar esse por outro? Vou tentar mais uma vez, senão a gente tira. Pega um novo. Hum? Eu não consigo enganchar no centro dele para poder jogar ele na posição certa. Eu tô começando a... pega o injetor, eu vou trocar esse. Pode? Pega a minha Ultrata. Essa Ultrata você pode deixar lá na mão aqui, tá, Aninha? Vou pegar mais um metil. É esse aqui? Então vamos lá novamente. Então primeira na posição, segunda na posição, terceira na posição. E agora foi. Mais metil. Na verdade o que eu tô usando aqui é Real Coat, tá, gente? Eu falo metil, mas isso é erro nosso aqui. Agora eu vou só ajustar a posição dessa íris aqui e a gente já volta pro... Ah, Ivan, você também, hein? Tem um Lester meu verdinho? Isso. Não, esse é o Chopper. Não tem um Lester pequenininho? Vamos lá primeiro. Beleza. A metil normal, esse não já deu já. Vamos pôr mais metil na córnea e mais dispersivo dentro do olho. Então vamos voltar aos capítulos normais da novela aqui, né? Depois dessa galinhadinha de leve aí.
Então aqui, infelizmente, eu não vou conseguir usar o coaxial. Vou até pôr aqui para vocês verem, mas provavelmente a gente não vai ter uma... Ó, não fica bom, né? Fica até pior, na verdade. Então eu vou deixar com a iluminação direta. Eu vou só aumentar um pouquinho o zoom dessa vez. E a gente vai ver o que nos espera lá para baixo. Mas você está vendo, olha como já está meio solto esse cristalino, né? Que era aquilo que eu temia. E eu ainda dei uma forçadinha com o anel. Vou fazer a cápsula Rex bem devagarzinho para a gente evitar gerar mais dano nessa cápsula. Estou fazendo uma Rex um pouquinho maior do que o tamanho normal que eu faço, porque é uma catarata meio aparentemente pedrinha. E bem devagarzinho. Eu nunca fui um cara... Eu nunca tive a habilidade do Vitor Simoncelli, do Dinho, do Totó de fazer Rex rápida. Eu não sei. Eu gosto de fazer ela redondinha. Isso até admito que minhas Rex ficam bonitas, mas elas não são rápidas. Aqui vocês estão vendo que é uma catarata rubra, né? Então, eu nem tenho que hidrodissecar muita coisa aqui. Nem devo, na verdade. Só que eu tô hidrodissecando um pouquinho, porque eu vi que a gente tá com um sistema capsular aqui bastante já preocupante. Então... Você acha que tá solto o cristalino? Não tá solto, mas você viu ali na hora de furar, não sei se deu pra ver, na hora de furar a cápsula, você vê que eu não consigo furar. Sim. Esse é um sinal típico de que o cristalino, que a zônula não é uma zônula ideal. A hora que você vai com a ultrata pra tentar fazer um furinho na cápsula e ela simplesmente não fura, ela tem uma certa complacência. Você acha que vale a pena já botar um anel aí ou não? Eu acho que vai só me atrapalhar por enquanto, Dinho, vamos ver. Tá bom. Me preocupa um pouco. Ô, Ivan, eu acho que vale a pena você falar. Eu quero os dois desse daqui. Tá me ouvindo, Ivan? Tô te ouvindo. Porque assim, numa catarata muito dura Tenha. como essa, num cristalino Ixi, acho que supostamente não veio nenhum, no fim das contas. solto, é legal você mudar um esse, só pouquinho o tem um parâmetro, desse. né? Sim, com certeza. Eu já ia diminuir um pouco o parâmetro por conta da situação da íris. Então eu vou até pedir agora para eles baixarem um pouco a altura da garrafa. Eu não posso baixar muito o vácuo porque é uma catarata muito dura. E se eu baixar o vácuo completamente, eu vou perder apreensão e vou perder capacidade de fratura. Mas... Você aumenta o power? Ou não? O power eu vou ter que aumentar aqui de qualquer jeito, né? Acho que não vai ter muito jeito, né, Dinho? Tá. É uma... Então o Totó me avisou aqui que estava em 30 o power. Eu tô usando... Como eu não tenho muita experiência com o aparelho, eu tô usando um parâmetro que ele já usa já. Eu vou querer mais um chopper, Aninha, que eu vou tentar fazer um pré-slice. E aí ele me avisou aqui que ele aumentou já para 45 e tem uma chance razoável da gente ter que aumentar isso de novo. Então minha técnica de fratura é o pré-slice. Eu uso 2 choppers de 2 mm Dodge Key-like, que são nacionais e funcionam bem. Eu vou tentar fazer uma fratura com o pré-slice. Se eu não tiver sucesso, aí eu vou para um sulco, por exemplo. Mas aqui você tem que respeitar muito uma catarata dessa, numa situação dessa. Então você tem que ser humilde. Se você sentir que não fraturou, não adianta você ficar brigando muito, porque você vai tomar na cabeça. Então primeiro chopper posicionado, segundo chopper posicionado. E aqui o segredo é vir para o centro com muita sutileza, muito devagar, sem fazer força. Porque se eu faço muita força de uma vez só, você cria um torque rotacional no núcleo e ele simplesmente roda, mas não fratura. Tá vendo que tá chegando no centro? Eu tô fazendo força de verdade, gente. Não tô... E mesmo assim rodou. Viram, ó? Ó, fratura 100%, estão vendo? Dá pra ver na imagem aí, quer que eu tire o zoom? Ó.
Eu vou ajustar aqui e vou fazer um inventário só para vocês verem que a fratura foi bem sucedida. Quer cortar mais um pouquinho aí, Ana? Eu dou mais um pique aqui no drape. Tá represando um pouquinho de água aqui, eu vou fazer uma... Então vou pôr mais um metil aqui, na verdade só do ponto de vista didático mesmo. O Ivan já abriu completamente? Já, eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu já fraturei, eu tô entrando com os aparelhos de novo só para mostrar. Ó, vê se dá pra ver aí, Dinho. Tá vendo que tá bem soltinho já, né? E eu tenho que olhar lá no fundo se tem aquele plastrão. Se tiver o plastrão, não adianta eu dar sequência antes de terminar a fratura. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma quebrinha aqui. Não foi tão bem sucedida essa segunda. E agora vamos... Pé fundo agora. Mas assim, a íris, que era uma das nossas preocupações, ela tá super tranquila lá. Eu acho que a dica do Dinho, apesar de eu ter tido um pouquinho de dificuldade com o anel, agora eu tô me sentindo bem confortável aqui. Eu tô numa situação com a sensação que a gente tá evoluindo bem. É uma preocupação a menos, né, agora, numa cirurgia difícil. Exato. Aí antes de começar, tá vazando um pouquinho aqui, eu vou já soltar essa conjuntiva. As minhas incisões são bem próximas da esclera. Ixi, a gente vai ter que aumentar esse ultrassom para 200. Pode aumentar. Como é que tá? Deixa gente, eu vou só parar um pouquinho aqui e vou dar uma olhada nos parâmetros. E o ultrassom aí, qual que é o padrão do ultrassom? O pulso... Não, pode, ao contrário, põe 2 Hz. Vamos deixar 2 pulsos por segundo. Vamos ver como fica. Aí, isso. Não, pode deixar mid mesmo. Isso aí é o time on, é isso? Então eu diminuí a quantidade de pulsos aqui, vamos ver. A sensação que eu tenho é que... Pode aumentar aí. Quero mais ultrassom. Ah, agora a gente começou a conversar, hein? Então aqui eu vou fazer como se fosse um mini pré-slice aqui, ó, só para soltar esse pedaço. Vamos ver se eu consigo. O segredo, quinta-feira, quem que tava comigo no centro cirúrgico, eu falei exatamente isso. O segredo dessas cataratas muito duras é você achar um espaço. Tem que liberar um pouco. Tá bom. Ele tá vindo, mas não tá vindo. E eu tô indo muito na periferia, o que eu não tô gostando. Eu vou trocar de pedal. E aí aqui vocês estão vendo que eu tô comendo um pouquinho bola no pedal. Mas isso é a adaptação do aparelho. Vocês veem que eu perco um pouco de vez em quando a... Eu vou tentar trazer um pedacinho aqui para a câmera anterior só para me facilitar nesse começo. E depois o resto eu como mais posterior. Beleza, era isso que eu queria. Então eu tirei aí um pouco menos de 1/4 da catarata. Eu vou sair agora.
Agora eu quero um visco dispersivo mesmo, o Real Coat, e eu vou formar como se fosse um coxim, um epinúcleo artificial lá atrás. Eu quero deixar um visco lá atrás na cápsula para eu conseguir trabalhar um pouco mais tranquilo. Mas a gente está caminhando, ao meu ver, muito bem. Não sei se vocês concordam comigo aí, mas eu estou me sentindo muito bem aqui agora. O que vocês acham aí? Eu preciso de um feedback, galera, senão fica... O monólogo aqui fica meio esquisito. Na verdade, Ivan, assim, esse é o tipo de catarata que a dificuldade é tirar o primeiro pedaço, né? Depois que você tira o primeiro pedaço, você cria um espaço, aí tudo fica muito mais fácil, né? Que é o que você fez já, né? Deixa eu tirar esse chopper aqui que eu não sei o que eu peguei ali. Parece que a pressão aumentou um pouquinho. Engraçado a câmera. Me dá mais metil? Pode deixar isso pra lá, né? Que aí eu, qualquer coisa. Eu sou o terror dos instrumentadores porque eu vou lá na mesa e pego direto. Eu sou meio mal educado assim. Aí eu fico sacaneando a Aninha aqui que eu pego, eu peço. E antes de dar tempo dela pegar, eu já tô querendo pegar no lugar dela. Outro segredo nessas cataratas muito duronas assim é você repor viscoelástico de uma maneira constante. Não, tá comendo bem agora. Eu tô gostando do parâmetro. Eu tô me sentindo bem aqui. Ele não tá numa velocidade muito grande, mas é bom porque como não tá muito estável aqui, eu consigo ficar de olho em mais coisas ao mesmo tempo. Mas eu tô sentindo... Eu acho que tá indo bem. Vocês acham que tá muito... O Dinho tá meio já tá meio inquieto aqui, que ele acha que tá demorando muito. Ele tá pulsado, mas aí é uma discussão até interessante que a gente pode comentar depois da cirurgia. O que será que é mais eficaz? É muito pulso ou pouco pulso? O que eu acho, Ivan, quando você tem mais pulso, você tem mais a capacidade de pegar e soltar o pedaço, né? Eu tenho a impressão que é mais... Por causa disso acaba sendo um pouco mais efetivo, mas é a impressão, né? Me lembra depois, a hora que acabar, a gente pode conversar aí, a gente dá... Tá. Cada um fala a sua opinião aí. Eu acho que a gente não tem resposta, tá, gente? Já vou dar o spoiler assim, não tem resposta certa. Isso é mais impressão mesmo, né? Tanto muito pulso como baixo pulso, pelos trabalhos, eles são relativamente iguais do ponto de vista de eficiência de comer catarata. A questão é o meio termo ali, que é o que o pessoal mais usa. O meio termo que aparentemente parece não ser tão útil, digamos assim. Dois. Só para falar para o pessoal que está assistindo, estão 2 pulsos por segundo. Então, assim, por que eu coloquei 2 pulsos por segundo? Porque eu tô sentindo que a catarata tá... Eu tô aprendendo bem o núcleo, assim. Eu tô com um poder de vácuo relativamente bom. E quando eu deixo 2 pulsos por segundo, se a gente tiver aí em 50 de Dutch Cycle, a gente vai estar falando de um tiro de 250 milissegundos de ultrassom. Então isso, querendo ou não, ele aumenta um pouco o shattering, mas se vocês olharem aqui, eu não tô tendo shattering. E ele aumenta muito a eficiência, porque é um pulso longo, então é uma pancada de ultrassom quase que contínua, entre aspas. E aí agora eu tô me sentindo relativamente bem, assim, considerando que é um aparelho que é a primeira vez que eu tô usando. A sensação que eu tenho é que tá... Assim, lógico que poderia ser um pouco mais eficiente, não tem dúvida, mas acho que por uma primeira vez não tá tão ruim, não. Não, e lembrar que primeira vez que você usa o aparelho, você tem que ser mais... ser mais
comedido, né, nos Com parâmetros. certeza. Né? Vamos pôr mais um metilzinho, Ana. Um Real Coat, um viscodispersivo, não é metil. Eu vou me policiando aqui. Então a gente tá aí com... faltando mais ou menos 1/3 da catarata, né? Torcer pra córnea da paciente aguentar bem no pós-operatório. Esses pacientes, invariavelmente, eles vão ter edema no pós-operatório, não tem como não ter. Mas que, na grande maioria dos casos, é um edema reversível, né? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa aí? Aqui, ó. Então, essa é a discussão que a gente vai ter no final. Vocês me lembram, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não necessariamente a resposta é. Vamos ver se o Vitor Simoncelli tá aí ainda, que ele vem bater um papo com a gente. Assim como eu, é fanático de parâmetros de Faco. Estão vendo como a Iris está querendo vir aqui, né? Eu tô pisando legal no aparelho aqui, mas você viu que tá vindo. E tá com um followability bom, assim, pela dureza da catarata. Você vê que o pedaço fica na ponta da caneta por um tempo relativamente bom. Mais um pouquinho de metil. Lá embaixo, não. Aqui? Não, ele tá preso lá, só que ele tá com aqueles fiapinhos por cima, né? É aquilo que eu falei, o Maliugin tá preso na íris saudável, né? Ou no resto da íris, né? O que sobrou da íris lá atrás. Então, os fiapinhos ele não consegue segurar, né? Então fica vendo um ou outro, né? Como é um núcleo grande, é exatamente aquilo que a gente falou no começo, né, Dinho? Isso aqui, se fosse uma nuclear, uma cruz... Eu já tinha acabado essa cirurgia. Seria uma cirurgia muito mais tranquila. Seria uma cirurgia normal, né? No fim das contas aqui, a dificuldade da cirurgia em si é muito mais o núcleo do que a questão da íris, né? A dureza do núcleo é o maior. Dureza do núcleo, aparelho novo, ao vivo. Não quero contar vantagem antecipada, mas a gente tá no caminho certo. Estamos no caminho certo. Ivan, no final, esses fiapos aí de íris que vão ficar no meio, você vai cortar? Você acha que vale a pena? Vamos ver como vai ficar no final. A hora que a gente tirar o Maliugin, eu vou tentar reposicionar um pouco a íris e a gente vê como fica. Me dá uma vontade de tirar tudo, na verdade. Aí, tá vendo? Acho que o que tiver muito esfiapado assim, eu vou tirar. Porque não vai ter função E aqui nenhuma, nem vai né? sobrar muita IA pra gente fazer. O que eu não tô achando ruim, na verdade. Porque... Opa! A IA embaixo dessa íris meio esquisitona aí, talvez... Vou dar. Beleza. Agora que eu tô pegando a manha... Agora dá pra vocês entenderem um pouquinho melhor o que tá acontecendo, né? Eu vou fazer só um mallow wash aqui no fundo. Vou pôr a lente e depois a gente vai limpar o que mais tiver. Tem um pouquinho de córtex embaixo aqui, pode dar, Ana. Mas tem umas opacidades, uns pigmentos aqui, né? Bom, vamos lá, vamos seguir jogo. Pode ir montando. Um Lester, se tiver aí. Esse é um Chopper. É esse aqui. Obrigado. Então eu uso uma canetinha coaxial aqui. Ponteirinha em S. Isso aqui mudou a vida pra mim. Eu acho que... A questão da IA coaxial, ela tem uma certa curva de aprendizado, mas isso aqui facilita muito para você aspirar embaixo da incisão. E eu não uso
IAB manual já há muitos anos. Eu me adaptei super bem com esse tipo de... Aí você com a outra mão você pode pegar um Lester para segurar. Aí, exatamente o que eu falei, vocês estão vendo? A hora que eu vou tentar pegar córtex, a íris vem para cima. Vou tirar o que der aqui. Você viu que com uma certa facilidade eu consegui já pegar todo o córtex subincisional aqui, que talvez seja a parte mais chatinha, né? O que eu não vou conseguir limpar completamente é essa cápsula posterior ali no eixo, eu acho. É o menor problema dela, né, Ivan? É, eu acho que sim, né, Menor Dinho? Eu acho que a gente não tem que ficar se estressando muito. Eu quero um pouquinho mais de BSS, Ana, por favor. Cirurgia difícil, já terminou bem, não tem Você porquê. poderia, assim, numa catarata mais tranquila, você poderia até abordar ali, mas eu acho que com o IAG você resolve do Se mesmo não fosse jeito. ao vivo também, né? É, exatamente. Então... E aquilo, né? Porque tá na coaxial, né? Sem a coaxial não aparece tanto, né? Essa opacidade ali não é do olho, é do microscópio, né, gente? Mas, ó, a Rex tá bonitinha, tá centrada. A cirurgia tá excelente, perfeito. A gente vai colocar uma Asfina 509, que é uma lente das Zeiss, que é super facinha de injetar aqui também. A única manha que eu dou é você não fazer muito... Não injetar muito rápido, principalmente no começo. Então, às vezes ela escorrega meio rápido lá pra dentro. Eu nunca fiz, você acredita, Dinho? Eu acho super legal ver vocês fazendo. É só uma questão de... Eu nunca fui atrás de fazer. Porque, exatamente por isso, é isso que eu ia falar. Como eu não uso a bimanual, me dá aí, eu quero só checar aqui se a lente está na posição certa e já vou limpar. Como eu não uso a IAB manual, eu acho que está na posição. Ó, aqui embaixo ainda tá. Me dá mais um pouquinho do... Pode ser o Provisc deles agora, hein? Tem uma alça que tá ainda fora. Eu vou ter que pôr metil de qualquer jeito para tirar o anel, então eu já... Você fez a bio da minha paciente? Então você só empurra ela para baixo e ela entra completamente ali. E ficou super legal. Fala, Ivan, que essa lente você pode rodar para qualquer lado, né? Sim, essa lente, eu coloquei muita lente dessa plataforma tórica. Que é a plate, né? E puta, eu achava sensacional, porque você não tem aquele estresse de... roda para um lado, roda para o outro, tem que deixar um pouquinho antes. Não, na IA, no finalzinho, eu decidia para que lado que eu queria tirar ela e pronto. Ela já tá no saco aí? Ela já tá no saco já. Eu vou só tirar aqui a primeira alcinha de baixo para a câmara anterior. Dá só uma centralizadinha aí, Ivan. Aí eu vou pegar... Vou mostrar com o injetor. Até pro pessoal pegar a manha aí. Mas então aí aqui eu tenho que entrar com ele. Então, ó, no Maliugin, para quem não tem costume, ele tem esse ganchinho aqui. E a ideia é eu entrar com o instrumento pela acessória. Puxar aqui para uma área mais central do olho. E aí eu vou usar o próprio injetor para puxar de volta o Maliugin. Só que aqui você tem que colocar a preguinha ali bem dentro do... Tá vendo? Deu para ver aí? E aí aqui você não vai tudo, você só puxa o suficiente para você tirar. E aí depois a gente lava ele bem aí fora e consegue guardar na mesma posição. Não
Off the records, tá, gente? Só lembrando que esse malugin a gente às vezes tenta reesterilizar, né? Manda pro óxido e Isso, dá para usar mais de uma vez, só que é um instrumento que tem um custo alto no Brasil, né? Então a é, gente... o primeiro era um reesterilizado, por isso que o Ivan teve aquela dificuldade de colocar. Tá sem barulho aí, eu não tô entendendo direito. Tá aspirando, né? Tá, eu tenho... Tá. Então aqui, se vocês olharem, eu acho que eu tenho um descolamentozinho de DCM aqui em cima. Não sei se está aparecendo no micro. Então, para ajustar isso daí, eu vou deixar com uma bolhona grande e aí torcer para... A pupila eu já não vou fazer mais nada, viu, Dinho? Eu acho que não. Eu tô mais preocupado agora com a córnea aqui em cima, que eu vi que tem um flapzinho. Não sei se dá pra ver aqui. Tá. Vocês não estão vendo aqui, mas eu juro pra vocês que tem um flapzinho da DCM aqui. Ele tá aqui. Eu só vou... eu vou pôr uma bolha de ar. Aí, enquanto a gente conversa, eu vou só pedir pra deixar a paciente aqui ainda uns 5, 10 minutinhos, só pra gente garantir que uma cirurgia dessa... uma bolinha de ar, não? Não, eu vou pôr a bolha só para posicionar essa DCM no lugar certo. Claro, claro. Me dá um... Eu vou só... Aqui assim no meio virtual para vocês, eu sei aí, mas... É o que não tem a listrinha. Não. Obrigado. Mas tem uma interface aqui, sim. Eu tô só querendo reposicionar ela. Mais um pouquinho de ar. Uhum. Então aqui eu tô só fazendo uma massagem para posicionar essa DCM que soltou ali. Eu acho que soltou da acessória, na verdade, mas nada também que vai atrapalhar o resultado da cirurgia. É mais uma questão de excesso de zelo aqui, talvez. E por fim, a gente vai fazer antibiótico. Eu vou usar cefuroxime aqui, né, Dinho? Da casa. E a gente vai seguir o padrão da casa. Eu sempre dou uma benção na incisão também. Eu consigo pôr mais uma bolinha pra gente dormir tranquilo. Beleza? É isso, gente. Cirurgia difícil, mas que foi contornada de uma maneira relativamente... A gente teve um sucesso importante aí. Foi aquilo que a gente conversou no começo. A gente conseguiu planejar a cirurgia de uma forma adequada e conseguiu fazer com que ela transcorresse de uma forma relativamente adequada também. A questão dos parâmetros, né, que a gente ficou de conversar. Eu na dúvida, eu coloco... Cara, assim, tem gente que é bem contra a bolha de ar, eu não tenho muito estresse, não. Óbvio, um caso normal eu nunca coloco, mas qualquer dúvida que eu tenha aí com... Ô, galera, a gente tá
Qualquer dúvida que eu tenho com o final da cirurgia, às vezes uma incisão que tá babando um pouquinho, ou uma íris que tá meio flácida, qualquer coisa desse jeito aí, eu coloco uma bolha sem problema. Ô Vitão, queria te chamar, eu tava falando da questão dos parâmetros, o que o pessoal me perguntou, o pessoal achou estranho aí de eu colocar muito pouco pulso, e o que eu tenho de conceito aí para passar para vocês é assim, se você tem pouco pulso grande, de um período grande, digamos assim, que isso vai gerar vai esquentar a caneta, com certeza, mas você tem um período de resfriamento grande também. Então você tem a eficácia de uma pancada forte, mas você tem um tempo para ela descansar também relativamente alto. E o outro oposto também funciona bem. Se você tem um pulso tão curtinho que não dá tempo dele esquentar e ele já está resfriando de novo, que seria o hiperpulso, os pulsos altos dos aparelhos hoje em dia. Eu queria saber da sua opinião, aproveitar. Você quer... Eu gostei bastante do teu parâmetro. Você vê que essa cirurgia é muito difícil, assim, porque além da iridosquise, a catarata era dura demais. E você fez perfeito, porque você foi devagarzinho, repondo o viscoelástico devagar, você vê que foi uma estabilidade bacana. Na hora da emulsificação estava vindo. A vantagem de você ter uma catarata dura, é importante você ter um pulso mais lá. Eu gosto de poucos pulsos para catarata dura, porque você consegue ter essa eficiência durante um período e o descanso. Exatamente. E outra coisa legal também quando você consegue aumentar o ciclo de trabalho. Uma coisa que você pode fazer numa catarata dura, que ajuda, é diminuir o poder, porque o poder ele vai aumentar a amplitude da pancada. E se você aumentar muito a amplitude, você vai empurrar e ele vai demorar para voltar. Ela trabalha, você tem a mesma energia, a mesma quantidade teórico, né? A prática funciona mesmo. Você vai ver que você tem uma quantidade de energia menor, a mesma quantidade de energia, só que ela trabalhando com uma pancada menor. Então ela age mais tempo e no cristalino. Com isso você diminui a dispersão na câmara anterior da energia, quando você aumenta muito o poder. Então foi genial, porque você usou pouco pulso, estava muito bem distribuído ali, gostei. É bom chamar, quando você tem um argumento, é bom sempre chamar alguém que tem o mesmo argumento que o seu, né? Porque aí você fica... O Vitão é um dos grandes responsáveis pela minha formação como cirurgião. Ele era R3 quando eu era R1 e grande parte do que eu sei eu devo a ele aí. Então essas coisas, no fim das contas, que não a gente está em família aqui, né? Todo mundo ensinou alguma coisa para o outro em algum momento. E eu acho que isso é a parte talvez mais legal desse evento, né? Parabéns, cara. Foi cirurgia dificílima, você conduziu super bem. E vamos que vamos. Parabéns mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E aí, tem mais alguma pergunta? Querem já... Assim, se você tem um pulso mais longo, você vai dar uma pancada mais forte. Então, os seus pedaços tendem a ser repulsados com mais força. Aí que entra uma questão da fluídica do aparelho também. Você não consegue fazer isso com qualquer aparelho. Alguns aparelhos que têm um followability pior, você vai ver que você vai ficar batendo sem eficiência. Mas do mesmo jeito, quando você tem um tempo grande, se você mantém um mesmo Dutch Cycle, você tem um tempo grande de batida, você também tem um tempo grande desligado. E esse tempo desligado é vácuo que está dando para puxar o aparelho para perto de novo. Então vocês viram ali, eu sinceramente achei que a fluídica ficou bem aceitável, assim. O shattering é diminuir o poder e aumentar o shattering é o seguinte, muitas vezes... Valeu. O shattering é o seguinte. O que acontece? Você tem o cristalino e a caneta. Quando o cristalino fica batendo assim na caneta e não vai, isso é o shattering. Porque a caneta ela vai 20 mil batidas por minuto. Então você consegue ver até naquelas filmagens em ultra slow motion o movimento. Então ela fica batendo e não vem. Por quê? Porque às vezes a pancada é muito longa. Pulsão da caneta, porque é uma relação de amor e ódio, né? Que a caneta, o faco puxa, mas o faco empurra. Então você acaba diminuindo isso.